Beleza, galera? Então, dando continuidade aqui, a gente tem uns subtipos, tá, de células dendríticas, e elas vão diferenciar de acordo com o quê? Principalmente com a classe de proteínas e de receptores que elas expressam em suas membranas. Tá? Então a gente já viu isso, existem diversas classes de células dendríticas, elas irão variar de acordo com sua capacidade ou de acordo com sua variabilidade molecular de sua membrana principalmente. Isso vai dar uma função diferente. Tá? Então a gente tem as células dendríticas convencionalmente mieloides, tá? E a gente tem uma outra classe que é chamada de células dendríticas plasmocitoides. Tá? Então elas vão derivar aí num componente molecular ou outro, tá? E elas têm papéis diferentes dentro do componente imunológico. Tá? Então aqui a gente já viu, de um modo geral, as células apresentadoras de antígeno são as células que irão ativar os linfócitos aí de modo geral, principalmente os linfócitos auxiliares CD4+. Elas também ativam de forma direta os linfócitos CD8, tá? Mas é mais restrito o papel na ativação dos linfócitos CD4+. Tá? Então elas são ativadas no local da infecção, migram para os órgãos secundários, tá? E aqui elas irão ativar as células virgens, as células imaturas, e aqui a gente passa a ter aquele processo de expansão clonal. Dentro desse conhecimento, pessoal, nós iremos começar a ver agora o que seria esse complexo principal de histocompatibilidade. O complexo principal de histocompatibilidade é a classe de moléculas que é responsável em se ligar a um antígeno, a uma substância estranha, e esse antígeno, quando ele estiver ligado a esse complexo, as outras células imunológicas conseguem então reconhecer, porque os receptores dos linfócitos irão se ligar a esse complexo de histocompatibilidade, reconhecendo ali a presença de antígenos, de substâncias estranhas. Tá? Aí existem dois genes, beleza, de forma geral, que produzem as moléculas, tanto MHC tipo 1 quanto MHC tipo 2, e essas moléculas elas apresentam o maior polimorfismo das células eucariotes. Então, as células produzem inúmeras variações, tá, do segmento, principalmente que se liga aos antígenos, isso para ampliar a capacidade imunológica. Então, a gente tem um polimorfismo muito grande associado à formação, à expressão desses genes, tá? Isso gera uma capacidade também maior da célula reconhecer a maior quantidade possível de segmentos peptídicos estranhos. Tá? Outra coisa interessante do complexo MHC é que eles reconhecem apenas peptídeos, diferente dos anticorpos, das imunoglobulinas, que reconhecem uma variada inúmeros tipos de moléculas. O complexo MHC ele vai reconhecer principalmente peptídeos. E esses peptídeos eles derivam de proteínas. Então imagine um micro-organismo com milhões de proteínas de diferentes tamanhos. Essas proteínas elas têm que ser clivadas para produzir pequenos peptídeos, esses peptídeos se ligarem à fenda do complexo MHC e esse MHC então ser ativado para sinalizar as demais células. Então nós temos peptídeos, tá? Peptídeos derivados de antígenos, principalmente de micro-organismos estranhos, tá? Sendo ligados a esse complexo para ativar as demais células do componente imune. Outra característica é que esse complexo também se liga a peptídeos próprios. Se nas análises que são feitas em cultura celular, eles identificaram que o complexo se liga em maior quantidade a peptídeos no nosso próprio corpo, das nossas próprias células. Então por que os linfócitos não reagem contra os nossos próprios componentes? Porque lá na formação deles,
os linfócitos são autorreativos, eles são eliminados, tá? Só que se algum linfócito desse consegue permanecer vivo, tá? A gente vai ter a ocorrência de algumas doenças autoimunes, tá? Então, o complexo de histocompatibilidade, ele se liga tanto a peptídeos estranhos quanto a nossos próprios peptídeos. Só que os linfócitos, eles não reagem a esses peptídeos próprios, tá? Quando são apresentados aí pelo complexo MHC. Então, o complexo MHC, a gente tem dois tipos, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Eles apresentam principalmente peptídeos aos linfócitos T. E aí a gente vai ver que o complexo principal de histocompatibilidade tipo 1, ele vai ativar principalmente linfócitos citotóxicos, porque os linfócitos citotóxicos têm receptores para reconhecerem esse complexo aqui, enquanto o complexo MHC tipo 2, ele irá ativar principalmente linfócitos auxiliares, CD4+ auxiliares. Vamos dar continuidade então. Aqui a gente tem algumas características nessa tabelinha entre o complexo tipo 1 e o tipo 2. De modo geral, o complexo tipo 1, ele tem uma cadeia polipeptídica chamada alfa e uma outra cadeia pequena chamada beta-microbulina. A gente vai ver em imagens essa diferença, tá? Porque apenas a cadeia alfa é ligada à membrana das células. E essa cadeia aqui, ela é uma cadeia peptídica, ela é adaptadora. Ela está ali para gerar uma adaptação nesse complexo, tá? Para facilitar a ligação dele com esses peptídeos estranhos. A gente tem uma outra proteína que se liga também nessa estrutura, e normalmente esse complexo MHC, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ele forma uma estrutura heterotrimérica, tá? Porque a gente tem um peptídeo ali reconhecedor de antígeno que também compõe essa estrutura. E o MHC tipo 2, ele possui duas cadeias polipeptídicas, uma cadeia alfa e uma cadeia beta, tá? Então eles conseguiram identificar isso, cristalizando essas estruturas e fazendo analogias. Beleza, galera? E aí, em cima disso, a gente tem subtipos, tá? Normalmente a gente tem em torno de 6 subtipos de moléculas de classe 1, tá? E um pouco mais aqui em relação às moléculas de classe 2. E aqui, pessoal, dando continuidade, a gente vai ver que o complexo de histocompatibilidade tipo 1, ele tem apenas uma cadeia polipeptídica, e essa cadeia polipeptídica que vai se ligar à membrana. Enquanto o complexo tipo 2, ele vai apresentar essas duas cadeias polipeptídicas, e esses dois braços aqui, eles estarão ligados, acoplados à membrana plasmática. Tudo bem? De um modo geral, todas as células nucleadas eucariontes, elas possuem a capacidade de produzir as moléculas de classe tipo 1. Enquanto as células mais especializadas, como células dendríticas, fagócitos mononucleares, como os neutrófilos, os macrófagos aqui, os linfócitos B, enfim, eles apresentam através da classe tipo 2. A classe tipo 1, ela ativa principalmente linfócitos CD8+, enquanto a classe tipo 2 vai ativar principalmente aí linfócitos CD4+. Beleza? Outra coisa interessante, pessoal, é que esse complexo aqui, ele vai se ligar principalmente a proteínas que estão livres, a peptídeos que estão livres no citosol. Enquanto essa classe aqui, ela vai ser formada dentro de vesículas. E a gente tem uma série de mecanismos de transporte de moléculas adaptadoras que participam na ativação e na ligação do antígeno com essa classe e também na liberação do MHC na membrana para ativar outras células. E aí a gente tem uma série de proteínas que são auxiliadoras nesse processo, como as chaperonas, as TAPs, tá? E a produção
tanto do complexo de histocompatibilidade tipo 1 quanto do tipo 2 ocorre a nível do retículo endoplasmático. Então, dentro do retículo endoplasmático, a gente tem a formação desse complexo de histocompatibilidade. Tá? O complexo de histocompatibilidade tipo 1, ele vai se ligar, depois ele é liberado no citosol. Tá? Ali a gente tem proteínas que vão ancorar juntamente com componentes do citoesqueleto para auxiliar a translocação desse complexo até a membrana, enquanto o complexo tipo 2 ele vai ser formado no retículo, tudo bem? Depois ele vai ser transportado até vesículas que são formadas quando as células fagocitam micro-organismos, para ali elas se ligarem aos antígenos, tá? E apresentarem eles na membrana. A gente vai ver isso com mais calma a partir de agora.